Os leões no dia. Exatamente, igual eu sempre falo assim, da realidade pra cada um. Eu falo assim, tem muita gente que fala pra mim assim, mas você tem a Carol que faz também, então pra vocês é mais fácil, cara. Você acha que foi fácil? Você acha que a vida inteira eu nunca tive bolacha na minha casa? Eu fiz a escolha de tirar, claro, hoje pra facilitar pra mim. Mas igual... Porque se tiver, irmão... Eu trabalho, eu faço estágio, faço faculdade. A minha esposa trabalha na van de domingo a domingo. Sim, então, tipo assim, cara, é difícil pra todo mundo. A Glaucia é mãe... Sim. O Sander, né, é pai, trabalha, tem escala também variada. Tipo assim, não é fácil pra ninguém. Muitas vezes a pessoa, porque pra você é fácil. Fala, não era fácil quando meu braço não tava erguendo. Então. Entendeu? Quando eu ia de Tipóia lá, com a assim, o William, né, que é o meu patrão, William Sartorelli, um abraço aí pro William. Eu lembro, cara, ele tava lá presente o dia que eu tava de Tipóia no braço. A gente fazia 3 meses de acidente. Eu sentei no supino articulado, comecei a empurrar com a mão direita e falava, essa mão esquerda ela vai voltar, uma hora ela vai voltar. O médico falou que podia voltar com a fisioterapia em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 6, não tinha previsão. E eu lembro que eu coloquei peso aqui desse lado, coloquei essa mão aqui no articulado e eu falei, uma hora vai voltar. Quando essa mão voltou, quando essa mão deu um estalo assim, sem o peso, ela empurrou assim, eu lembro que eu desci da máquina, assim, né, saí da máquina, eu só gritava, eu vou voltar, e feliz naquele mesmo momento, por coincidência, tinha chegado uma mensagem da minha mãe, eu já mandei ela chorando, mãe, eu voltei a treinar. Falou, seu braço voltou? Eu falei, mãe, deu um estímulo aqui, ele respondeu, ele deu foi pra frente. Boa. Se ele foi pra frente, irmão, agora é um abraço, agora entendeu? Pra trás. Então, pra você ver o quanto que a mente é extremamente importante em todo o processo. Todo o processo. Né? A pessoa não pode se entregar. É o acreditar, é o ser otimista. Procurar estratégias e formas para resolver o empecilho. Não se entregar ao problema. Eu falo assim, o legal da musculação, porque ela faz o quê? Ela brinda muito a nossa mente. Sim. Tem muitas vezes a pessoa, por exemplo, nossa, eu tô com dor, eu não vou fazer tal coisa. Cara, a gente é acostumado com a dor. A realidade é essa. A galera fala assim, lá na academia, assim, começou a queimar, eu paro. Não. Seu braço tá erguendo? Tá. Então continua. Mas está queimando. O queimar não significa nada. O queimar é sinal que ele está trabalhando. Show, legal, glicogênio, mas é até a hora que ele não subir. Sim. Mas tá doendo, eu continuo. Continua. Você tem que parar se não tiver mais força. Então, isso que é legal. O fisiculturismo ele traz isso pra gente. Ele traz aqui, é igual falar assim, conforto na dor. Nunca vai ter conforto no desconforto, mas é o seguinte, aprender a viver no desconforto. Isso, sim. É igual falar assim, cara, hoje em dia, a minha esposa, ela sabe, né? Eu sou casado há 5 anos. O quanto... a minha mãe, principalmente, também sabe o quanto eu sempre fui impaciente. Eu sou ansioso até hoje, mas o quanto eu fui impaciente... Sério? E o quanto... A gente sabe disso. E o quanto eu sofria com algumas coisas antecipadamente, né? Ou trazia sofrimento pra dentro da minha casa, né? Pra mim. Cara, hoje eu vejo assim, eu falo assim, não tem sofrimento mais capaz de me parar. A única coisa que pode me parar sou eu. Entendeu? Esse campeonato aí mesmo, eu passei algumas dificuldades, a gente vai falar daqui a pouco, eu acredito. Na preparação, cara, e eu sempre falei, seja o que Deus quiser, enquanto o meu corpo eu não vou parar, mano. Eu não vou parar. Entendeu? Igual eu falo assim, tem uma frase lá na academia na qual eu trabalho que diz assim, quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. Cara, depois que eu entendi que a moral não se envolve só a minha moral, e de todo mundo, mas de todo mundo que acreditou, da minha esposa, que teve tempos, mano, minha esposa cozinhando pra mim lá, sem sal, comendo comida sem sal pra me acompanhar, a moral dela estava envolvida. A minha mãe toda vez falava, o meu filho isso e aquilo, a moral dela estava envolvida. O meu pai falou, nossa, meu filho forte, não sei o que vai competir, a moral dele estava envolvida. Meus amigos, Glaucia, Sander lá, você, o Felipão vai fazer isso, vai subir, como é que eu vou falar? Não, pô, não é mais minha moral, meus amigos estão acreditando em mim. Igual eu falava, eu sempre converso muito com o Mauro hoje, que é um amigo muito próximo, né? Eu sempre falava assim, cara, ele falava assim, Felipão, vamos buscar o troféu. Eu falava, irmão, eu não posso prometer troféu pra ninguém. Mas eu prometo que vergonha gritando meu nome ninguém vai passar. Eu vou entregar o melhor físico possível que eu puder. Dentro da minha realidade, dentro do que eu puder entregar, eu vou fazer o trampo. Não vai ser por falta de trampo. Foi feito, a gente conseguiu. Falei assim, então a gente fez. Eu falo assim, dentro do que a gente pôde. Eu falo assim, não tinha condição de finalizar com tilápia, mas comemos frango e fizemos com frango. É bem isso mesmo. Entendeu? Eu sempre falo, até brinquei, porque esse ano eu finalizei com frango. O ano passado que eu não peguei o troféu lá, que eu fui embora, eu finalizei com porco, mano. Tá de boa, toma. Entendeu? Mas subiu e fez o trampo. Peguei quarto. Entendeu? Entendeu? Aí tem cara fazendo com tilápia lá que não pegou. Eu falo exatamente, então a galera fala assim, é fácil. Os caras, pra você é mais fácil, mano, não é fácil pra ninguém. Todo mundo tem luta. Todo mundo tem luta. Eu acordo 4h40 da manhã, velho. Então, irmão. Tá ligado? Pra me preparar pra trabalhar. Caramba, pra você é fácil, a genética é boa. Eu falo, irmão, para.
A gente sabe que não é assim. Você sabe quantas vezes você teve que abdicar de uma comida, uma Então, refeição. é Igual bem isso. eu até brinco que o bolo mais gostoso da minha vida foi do ano passado que eu não comi. Por quê? Era do meu aniversário dia 2 e o campeonato era dia 7. Olha aí. Minha mãe partiu o bolo, eu olhei e falei, mãe. Guardou não um posso. pedaço, congelou? Pra Acabei não comer depois? congelando, acredita? Acha? Falei pros outros, pode comer aí. Olha só. E até hoje eu falo, aquele foi o bolo mais gostoso da minha vida, foi porque eu não comi. Eu tive que abrir mão naquele momento. Mas fala a verdade, se a gente falar não pras coisas, a gente não se fortalece. Se cada vez fortalece, mais. exatamente. Você fala Porque assim, você tá com vontade, você quer. Sim. Mas você fala não porque você É aquela tem história. um objetivo. Nossa, é isso, essa é a sensacional. parada. É que nem eu falo, tem gente que vai escutar isso, mas você é louco. Não, ele não é louco, ele é disciplinado e tinha um objetivo. Sim. Se é isso que você colocar na sua cabeça, você vai fazer. Bem Entendeu? E isso. foi o que ele fez, né? Ah, você não vai competir, não vai nada? Porra, então não vai ser um bolo que vai estragar seu shape. Mas pra quem vai competir vai Naquele subir no palco momento- no outro dia, nossa, faz uma diferença assim. Absurdo. E o que é legal é que, por exemplo, essa disciplina trouxe tudo pra minha vida. Disciplinou toda a minha vida. No sentido, meus horários. Eu tenho hora pra comer, eu tenho hora pra dormir. Igual a galera às vezes manda mensagem: ô, negão, você dorme cedo? Ontem mesmo um amigo mandou mensagem, era 10h30. Dá pra passar Tava aí e tal. preparando já. Pô, 10 horas eu tava dormindo, É, velho. isso aí. Entendeu? Tipo assim, eu tenho Tem uma hora pra horário dormir, que tenho uma horário pra acorda. acordar, eu tenho uma horário pra comer. Então isso trouxe disciplina, porque eu tive que moldar o meu horário de trabalho, ter meu horário pra fazer todo o resto das coisas que eu faço. Minha faculdade, meu tempo de estudo. Então isso é interessante, traz uma disciplina absurda pro seu dia a dia, pra sua vida no geral. A galera, né, Felipe? Tipo assim, hoje eu tive, né, que eu falei, um feedback do nosso projeto aqui, que estamos aqui, né, que tá indo legal, ela tá conseguindo entender e tá conseguindo ter uma visão agora, porque ela falou mais ou menos assim, mas eu não sou do mundo de vocês, né? Daí eu falei, mas como você não é do nosso mundo? Você faz dieta? Faz. Você dorme certo? Dorme. Então você faz parte desse mundo sim. Aí conversando em off com o Sander, ele falou, a galera tem que entender que você começou a fazer isso aí, você faz parte desse, você é um bodybuilder. Né? Sim. Você só não sobe no palco. Sobe no palco. Mas você vive como é. Sim. Então é isso que a gente falou. Então, que nem eu falei, é só que você não sobe no palco. Então, quer dizer, o Felipe ia subir no palco. Porra, abdicou do bolo. Sim. Você poderia comer o bolo. Sim. Entendeu? É isso que a galera tem que começar a separar, porque eles acham ainda que nós, que vive aprofundado nesse É um ET jogo, quase. mas é tudo louco. Mas Bem não é isso dessa mesmo. forma. É igual lá tem um casal que treina lá na academia, até me emocionei essa semana conversando com esse casal, né, principalmente com o marido lá, né, da relação. Sim. Ele falou que quando me conheceu, nós éramos jovens, isso já faz 10 anos, 12 Sim. anos que a gente se conheceu. Ele falou, cara, você era muito diferente, a imagem que eu tinha de você era muito diferente, hoje eu te admiro, eu te subi no palco, eu vibrei por você, eu fiquei ansioso por você e tal, e a gente nem era tão próximo antigamente, sabe? Tipo assim, a gente tinha até uma diferença, vamos dizer assim, quando éramos Na jovens. vida, porque acontece? O ser humano tem daquela assim, o que ele viu, ele já achou que não gostou, ele não conhece. É. Até ele ver quem é você realmente. E a gente, como a gente falou, a gente mostra fazendo, não falando. Sim, e daí... Então você não precisa falar um A pra mostrar quem é o Felipe. E o cara falou, rapaz, eu pensava totalmente ao Sim, contrário. é. Como muita gente lá na academia acha que nós é marrento, que nós é brabo, tal. E hoje, outra coisa que eu vi, depois que a galera começou a assistir o podcast, a galera já me cumprimenta na academia, porque não cumprimentava. porque Começou viu, a mudar também a comigo. postura. E depois desse campeonato Você também. concorda? E depois do Porque campe- foi tudo meio que simultâneo, Sim, né? foi Tanto o tudo podcast junto. quanto o campeonato. Então, foi Tinha tudo- várias eu- pessoas também Ficou que... muito legal. Eu falei, caramba, tá acontecendo aquilo que Sim. a gente propôs. Ó, eu mesmo, como eu sempre fui um cara muito aberto a conversar, então, tipo, eu nunca fiz esse problema. Mas a gente pensava assim, o Felipe se acha. Tipo assim, o Felipe é o cara que é o centro, Porque quer não ser o tem centro das o- atenções. porque não tinha o... Igual, tipo assim, daí ele foi engraçado, ele falou assim, nossa, cara, eu acho muito massa, uma disciplina absurda da sua parte, tal. A Lê, no caso, a Lê é a esposa dele. A Letícia e o Alan, cara, também o nome dele é Alan também. Eu acho massa a disciplina que vocês têm, tatuado e têm vontade de competir, eu acho muito massa também, então, eu queria ter essa disciplina, mas eu não tenho. Eu falei pra ele assim, por que você não tem? Ele falou, você tá fazendo dieta? Tô. Você tá indo treinar todo dia, não tá? Tô. O que eu tenho de diferente de você? Cara, as pessoas acham que tá tão eu falei, é distante. só você virar a chave e falar assim, não, agora eu vou colocar um prazo porque eu tenho que fazer. Sim. Então, tipo assim, a gente aqui, a gente sabe, a Glaucia compete, a gente fala assim, e aí? A gente começa a falar, quando que eu vou subir de novo? Então, Sim. você vai fazer seu cronograma pra estar lá de novo. Então, você vai ter tempo pra ganho de peso, pra secar, pra fazer manutenção, pra tudo. A diferença é essa, o planejamento. Mais a vida já estão vivendo, cara. Tem uma galera aí deixando de comer um monte de coisa também, treinando pra caramba, e pensar que aquilo ali é absurdo pra mim. Não é, cara. É só você ter vontade, é só fazer. Bem isso. Eu também olhava lá e falava, nossa, é muito longe da minha realidade. Mas eu já tava fazendo. E não tinha... falou, ué. Bem isso.
entendeu? Mas, Felipe, fala pra gente também um pouco como que foi essa questão da mudança de treinador, que agora você faz parte do Team Bert. Como que foi essa preparação pra você? Foi surreal, cara. O Bert, primeiro quando eu conheci o Bert, né? Eu conheci ele quando eu tava trabalhando no Campeonato da Maringá do ano passado. E o Sander, que me apresentou o Bert, falou, meu, você cair na mão daquele cara, ele vai fazer uma mágica em você e tal. Um mago. Ele sempre fala essa. Um mago e tal. E como eu sou um cara muito... Pra quem não me conhece, eu sou um cara bem emotivo ali até. Tipo assim, eu sou um cara que eu compartilho muito minha felicidade, minhas frustrações e minhas tristezas. Eu sou um cara que eu demonstro muito o que eu sinto. E o Bert, a princípio, quando eu via ele, eu achava que ele era um cara mais bravão, sabe? Eu falava, mano, esse cara, a primeira vez que ele vai chamar minha atenção, eu vou ficar chateado, não vai dar certo, pensei comigo. E daí o Sander me apresentou ele lá em Maringá. Só que ele tava corridão, né? Ele falou assim, show legal, o shape é legal, mas passa no meu consultório lá pra gente ver, né? Daí passei, né? Falei, meu, o cara vai fazer, já vou fechar aqui. Fechei o negócio dele, daí fomos pra primeira consulta. Primeira consulta ele chegou e falou assim, a linha é boa, mas tá gordinho, né? Eu falei, caralho, velho. Super sincero. Tá bem cru. Daí começou, eu falei, putz, mano. Tipo assim, os caras me elogiavam tanto, só que eu já tava parado há um tempo. Tive um problema com o meu antigo treinador e tal, né? Sim. Eu falei, caraca, velho, o cara veio aqui pra me descascar. Eu achava que eu tava bem pra caramba e tal. Eu tô começando a ficar triste. E de repente eu vi realmente que era fazer o trampo. O Bert foi um cara que me surpreendeu muito, né? Porque eu conheci ele como pessoa, depois como amigo. Hoje eu tenho o Bert como um amigo. Cara, eu vi aquele cara se importando com problemas pessoais meus, assim, que é surreal. Tipo assim, eu tinha um problema gástrico, né? Uma bactéria no estômago, uma inflamação. E eu pensava, meu, eu falar pra ele desse problema meu, ele vai achar que eu tô com migué pra não fazer o off, pra não finalizar o off. Eu não conseguia mais comer. Eu começava, tinha uma gastrite absurda em hospital, eu passava mal. O Carol me levava em hospital de madrugada, eu com refluxo, vomitando. Ó, pesado. Daí descobriu, descobriu que eu tava uma bactéria no estômago, H. pylori. Daí, chegamos a um ponto, eu falei com ele, ele falou, não, peraí que eu vou te ajudar. Você não me falou isso antes. Cara, começou, você vai tomar isso, aquilo, pá. Meu estômago zerou. E foi indo, nessa finalização, daí eu em todo momento eu falava assim, meu, Bert, eu sempre fui um cara que, tipo assim, eu desacreditei muito de mim, sabe, nesse sentido. Eu sempre fui um cara muito confiante em algumas coisas e muito inseguro em outras. Sim. E o meu físico sempre foi uma coisa... Eu era muito seguro até entender de físico de verdade. Eu era muito seguro. Eu falava, nossa, eu sou bonitão, sou gostosão. Quando eu comecei a ver que era físico de verdade, eu falei, igual, hoje mesmo eu já me acho magro. Então, assim, tem uma foto até postei no story esses dias aí, quando eu tava com 80 quilos, eu andava assim, ó. Eu sou muito forte, tenho 34 de braço. Tô big. Hoje o cara tá com quase 50, ele, mano, tô magro, tá ligado? Tipo assim, tô raquítico. Porque, olha pra você ver como é que a chave, né? Exatamente. A mentalidade muda. Você começa a ficar mais crítico, né, velho? Tipo assim. Com certeza. Então, daí eu falei, Bert, ele falou assim, aí, tá ansioso e tal? Eu falei assim, vamos ver o que dá, né? Ele falou, não, não vai dar nada, cara, buscar primeiro, sempre buscar primeiro. Deu show, beleza. Fomos nessa preparação, primeiro que eu me surpreendi porque eu comi bastante. Todo momento eu comi. A última semana ali que é realmente um pouco mais embaçado, né? Que é um pouco mais restrito. Mas comi bem. Foi uma finalização de 17 semanas, se eu não me engano. Então foi com bastante calma, o corpo respondeu legal. Só que nesse processo, igual, foi uma coisa que eu escondi durante o processo, porque eu sempre gostei de, vamos dizer assim, não vender, não sei se essa é a palavra certa, mas mostrar os prazeres do que o fisiculturismo pode te proporcionar, e não só as dores. Entendi, porque tem uma galera que só mostra as dores. Porque daí, se você mostra já de cara, você vai falar, tá vendo? O cara fica, né, já vem exatamente. Fica bem pesado. Porque, por exemplo, imagina você quer empreender em alguma área, daí você vai falar com o empreendedor e falar assim pra você, putz grila, mano, não dá, isso aqui pra fazer é prejuízo, gasta muito, gasta aquilo. Fala, mas por que o cara faz então, entendeu? Porque se fosse tão ruim empreender, não tinha empreendedor. Se fosse tão ruim tal área... Então eu sempre gostei de mostrar a parte massa do rolê. Tá, porque às vezes o que aconteceu comigo da parte difícil vai ser fácil pro cara, e daí ele vai ter que ver o que é difícil pra ele. Isso. Só que durante esse processo, né, eu tive alguns problemas de aumento, minha pressão começou a subir do nada, questão de ansiedade. Tive problema de pressão, minha pressão começou a subir e oscilava muito. Vai, né? Daí também passei pro Bert, o Bert começou a me ajudar nesse sentido, né? E faltando 5 ou 6 semanas pro campeonato, eu tive uma ruptura parcial distendi o músculo do posterior de coxa. Que inclusive perna, pelo fato do acidente de ter ficado um ano parado de estar a perna, é um dos meus pontos fracos. Hoje melhorou muito, porque, perto do que eu tinha, melhorou muito, né? Tá em evolução. Se Deus quiser, vamos chegar bolado. Mas era um dos meus pontos fracos e rompeu o posterior, né?
40% de ruptura, quase 30 e poucos por cento. Não lembro exatamente, mas eu tenho os exames lá. Cara, nisso aí, meu chão caiu. Quando aconteceu, eu tava treinando, eu senti o estalo, minha perna já faltou força. Naquele momento, faltando 5 semanas, meu chão caiu. Tava na academia, minha esposa tava na academia, eu já deitei no chão, falei, já era. Falei, de novo. Daí eu já saí meio chateado, vieram na hora lá de tentar ver o que tinha acontecido. Fui embora, fui pro hospital, e já começou a dar edema, ficar roxão, minha perna toda ficou roxa. E eu comentei com o Sander, né, nesse dia, falei, Sander, nossa, aconteceu isso, eu acho que pra mim não vai dar, né, meu? Eu lembro que o Sander falou assim, cara, só continua o trampo do jeito que dá. O Mário catou, foi atrás de fisioterapeuta pra mim lá de Maringá, falou, mano, esse cara é o melhor cara da área e tal. Falei com os parceiros que eu tenho, né, da área de fisiculturismo também, que me cuida de mim, a Lu lá também cuida de mim, né, massoterapeuta. Mas ele tava vendo alguém especializado nesse sentido, né? E nesse momento, eu fiquei, em choque. Eu lembro que o Sander olhou pra mim e falou pra mim assim, eu falei, Sander, eu acho que eu vou comunicar ao pessoal, pra quem não sabe, eu fiz uma rifa, né, pra me ajudar nos custos. Vou comunicar ao pessoal que eu não vou conseguir subir, vou cancelar a rifa, fazer o sorteio, né, e tal. Já. O Sander falou pra mim assim, não se sangre em mar de tubarão, irmão. Deixa pra sangrar em casa. Boa. Ele falou, isso aqui a Glaucia falou pra ele um dia. Ele falou assim, a minha esposa me falou um dia isso aqui, Felipe, não se sangre em mar de tubarão, deixa pra sangrar em casa. Cara, aquilo lá eu falei assim, porra, mano. Porque tem muita gente que torce contra. Contra, exatamente. Infelizmente, tem isso, a gente sabe. Então, não dá pra você mostrar fraqueza. Porque o que acontece? Hoje eu tenho uma noção que, infelizmente, quando as pessoas veem que nós não somos as pessoas com as maiores condições financeiras do mundo, não temos as maiores facilidades do mundo também, igual algumas pessoas insistem em dizer que nós fomos privilegiados por algumas coisas. Quando a gente consegue alcançar um físico interessante, ou consegue participar de um campeonato, ou consegue algo grande, né? Ou qualquer outra área, quando você consegue algo que é grande para as pessoas vão sempre, principalmente quem está mais próximo, muitas vezes, você é uma prova da incapacidade daquela pessoa de conseguir também. Sim. Porque se a pessoa tem os mesmos meios que você, né, tem as mesmas oportunidades, ela não consegue, ela pensa assim, putz, fulano conseguiu. E muitas vezes ela não consegue bater palma para você, só porque você é uma prova clara na frente dela, que é possível. Você está esfregando a cara dela todo dia, mesmo sem querer, a incompetência dela. Muitas vezes, porque é por incompetência, sabendo, falta de vontade. Por isso que é mais fácil alguém de fora vir te elogiar. Alguém fala assim, parabéns, tal, porque o cara tá vendo uma outra realidade. Por exemplo, você vê a pessoa lá batendo palma pra um cantor famoso, mas quando o cara vizinho começa a fazer um MC, sei lá, ai que porcaria. Bem isso mesmo, entendeu? Só sabe criticar. Só sabe criticar. Né? Então o Sander me falou isso, cheguei em casa, comentei com a Carol, daí a Carol, minha esposa, começou. O ano passado você subiu, você tinha feito a cirurgia de religamento, refez todos os seus ligamentos do joelho. Isso aí não é nada. É bem isso, tem que começar a trabalhar a mente e acreditar, porque se deixar esse sentimento tomar conta. Sim, você separa. Você estagna, você para com tudo, porque você dá medo de tudo. Nesse momento eu pensei assim, irmão, esse ano eu rompi parcial posterior. O ano passado eu rompi todos os ligamentos, então tá um morango, tá fácil. Tô no lucro. Bem isso. Daí eu mandei pro Mário, falando com o Mário falou assim, vê lá o que o médico ele fala pra ficar quanto tempo vai precisar ficar sem treinar. No mínimo 3 semanas. Faltavam 5 pro campeonato. 5 ou 6, fiquei. Eu treinei as últimas 2 semanas. Catei ele falou, vê o que você consegue fazer. Eu tentava sentar na extensora, não conseguia, porque na hora que encostava, o apoio doía minha perna. Tava bem na curva ali, ó. Não conseguia fazer nada pra perna, fiquei todo esse tempo. Meu irmão, daí faltam 2 semanas, eu treinei, faltam 2 semanas, na semana anterior foi o último treino. Ele falou, você consegue fazer um treino mais pesado? Eu falei, velho, manda aí que o que eu puder fazer, eu vou dar vida nesse treino. E a dor? Cara, me incomodava. Porque eu senti muito incômodo atrás do joelho. Porque foi uma ruptura no bíceps femoral. E é onde eu tenho um ligamento. Foi posto um pino aqui na inserção desse músculo, praticamente. Bem ali. Então é bem sensível essa região pra mim. Eu também ainda não consigo flexionar todo o joelho desde a cirurgia. Porque eu tenho que ficar quebrando fibrose do ligamento, né? E é um processo um pouco doloroso. E muitas vezes tem que fazer isso o resto da vida, ficar quebrando fibrose de ligamento. E dói, pra quem não sabe, dói. Então, hoje minha perna não dobra 100%. Mas eu vou entrar no carro, dependendo do carro que é, eu tenho que pegar com a mão e puxar minha perna. Eu faço isso. E só que você, tipo, que nem a gente via, eu vi você melhorando muito no agachamento, né? Que você não. Sim. Não. Eu falei, rapaz. E insegurança, tinha uma insegurança absurda. Aprendi a agachar nos últimos tempos. Então foi uma coisa, tipo assim, foi uma questão de superação mesmo. Cara, isso me uniu muito a meus amigos, né? Me fez selecionar muitas pessoas na minha vida. E me fez valorizar muito, principalmente a minha esposa. Vai sobrar dedo, hein? Filho, na hora que você começa a selecionar, você fala, mano. A subir,
começa os dedos Sobrar. Exatamente. Você fala assim, não, eu vou colocar uma régua aqui, meus critérios de aceitar essas pessoas próximas de mim. E nisso, só que isso, cara, pra mim foi muito forte na questão do meu casamento, porque foi quando eu comecei a ver o quanto a minha esposa se doou a cuidar de mim. Tipo assim, não falo só fisicamente, mas emocionalmente. Ela, eu acredito em você já é um campeão, seja isso, seja aquilo. Todo momento, aí foi um momento que eu pensei assim, pelo Felipe, tchau, pelo Felipe eu tinha desistido. Por mim eu já tinha falado, não. Mas toda vez eu vi minha esposa ali, o quanto ela acreditou em mim, eu falava, já não é mais só o Felipe aqui, entendeu? Hoje é o casal. Hoje eu tenho... ela foi meu alicerce total. Fala assim, primeiro Deus, depois minha esposa, foi o que me manteve em pé ali. Depois disso, tive uma intoxicação alimentar ainda, faltando 2 semanas, 3 semanas, comi um mamão. Com mamão? Um mamão, cara. Um mamãozão lá. Pra quem não sabe, eu sou meio... Vamos dizer assim... Meio... relaxadão com algumas coisas, sabe? Meio, não ligo muito pra isso. Por exemplo, o frangão, fiz a minha marmita. Começou a dar cheiro. Falei, tá começando a dar cheiro ainda. Foda-se. Não vou perder a marmita na estrada. É um acerto, mano. Eu trampava viajando com móveis. Eu olhava assim, de vez eu saí de casa 6 horas. O estômago era pra ser brutal. Não, é brutal. Não, mas é brutal. Não, pior que é brutal. Disso que pegou a bactéria no pior estômago. Que é brutal. Eu olhava assim, olhava a marmita assim, daí parava na estrada, às vezes o cara comia. Eu saía de casa 6 horas da manhã. Daí tinha 2 refeições, né? Tinha que eu fazia antes do trabalho, às 9 horas e meio-dia. Sim. E às vezes nós ia, por exemplo, pra São Paulo, interior de São Paulo, montar móveis, que eu era montador de móveis na época. Daí pegava um solzão na van, não tinha ar-condicionado, velho. Cozinhava a marmita. Eu abri os caras, mano, sua marmita tá azeda. Eu falava assim, irmão, marmita azedando, né? Na minha cabeça, não tá azeda, tá azedando. Deixa eu comer antes que termina. O cara vai ser uma marmita azeda. Fala, mano, acho que tá começando. Tá começando, tá de boa. Eu olhava assim, mano, se não tá remoso o bagulho, tá suave. Fazendo aquelas bolinhas. Tá suave. Daí a gente volta pro bagulho de facilidade, mano. Eu trabalhava viajando, montando um móvel no sol do caramba e fazia o trampo. Daí os caras tudo comendo feijoada, às vezes no restaurante, comendo salgado. Eu olhava assim, mano, marmitinha azedando ou salgadão novo? Salgadão não tá na minha dieta. Marmita não tá falando se pode estar azedo ou não. Mas tá no peso. Meu irmão, macetava. Ia bem, mas nunca deu nada. Daí esses dias atrás eu catei, tinha uma refeição livre, mano, tava perto do campeonato. Eu falei assim, minha última refeição livre. Eu sei que se eu começar a comer, eu tinha medo de me dar compulsão, sabe? Tipo assim, me dar uma loucura, eu queria comer demais. E eu fui na casa da mãe do amigo meu lá e ela cozinha bem demais, velho. Eu falei, mano, pra mim não bagaçar muito, eu vou pegar as frutas que eu tenho aqui. Daí, tipo assim... Mamãozinho? Mamãozão, mano. E o mamão é aquele bagulho. Se ele der um fungo, galera, joga ele inteiro fora, velho. Sim. Se ele deu aquele negocinho... um pedacinho... Não tira só aquele... mano, ele tá todo comprometido. Meu irmão, peguei aquele mamão assim, vou tirar parti, foda-se, já era. Não, meteu o dente. Não, bagacei. Cara, eu falei, vou comer esse mamão inteiro. Porque mamão é uma caloria. Pra me chegar lá, parceiro. Suave, entendeu? Mas macetei. E a Carol me apressando, eu tinha apagado até a luz da cozinha. E eu... Foi um pouquinho, gente. Eu acho que foi até bolinha do bagulho preto e macetando. No outro dia, mano... Meu Deus. Não sei se foi no dia de madrugada. Não foi. No outro de madrugada, mano. Eu comecei a sentir aquele arroto, aquele refluxo. E eu tinha comido carne assada no dia. Vou comer no escuro, porque se vai estragar, não quero nem ver. Porque os olhos não vêem, o estômago não sente. Daí, mano. À noite começou um refluxo, uma dor. À noite não, minto. Fui treinar no domingo. Foi aquele dia que eu falei assim, que eu parei, que a gente conversou, vocês estavam na esteira, eu sei o Sandro. Eu parei umas 2 vezes, que eu falei, tem que parar e vou no banheiro. Só no frio, mano. Só no frio. Eu ia a Carol treinando, a minha esposa eu falei assim pra ela assim, eu vou pra casa que eu não tô conseguindo terminar meu cardio. Eu não tô conseguindo parar na esteira, dando uma tremedeira e tal. Eu falei, vou tomar um banho, velho. Fui em casa, tomei banho. Quando eu cheguei no box, comecei a passar mal, sentei no box do banheiro assim, ó. Meu irmão, e uma dor, um refluxo, só que eu não sentia gosto de comida.